Na terceira opção, nós temos o rodo, que é essa parte superior aqui da máquina, onde nós vamos fazer o ajuste final aí, para depois começar os trabalhos, tá? Então na tela aqui inicial, você tem na parte superior a velocidade, que vai funcionar igual para a mesa, para a tela, igual a gente tinha falado anteriormente. Então você vai regular de 50 a 100, tá? Essa velocidade é a velocidade de subida e descida do rodo. Depois, na segunda opção aqui, nós temos a cobertura, tá? O que é a cobertura? A cobertura é a distância que o rodo vai ficar da tela na hora de cobrir para uma nova impressão, tá? Então aqui você vai selecionar de 0,1 até 10 milímetros, que vai ser no máximo 1 centímetro, tá? Então, geralmente o pessoal vai trabalhar aí na casa do 3.0, tá? O 3.0 nada mais nada menos vai ser do que o 3 milímetros de distância do rodo em relação à tela, tá? É uma distância boa, uma cobertura boa, depende também da espessura da tinta, né? Se ela está mais líquida, se ela está mais pastosa, isso aí é você que vai determinar na hora que estiver trabalhando, tá? Você pode chegar de 0,1 a 10 milímetros, né? De altura do rodo na hora da cobertura, ok? Para você agora fazer o outro ajuste, que é o ajuste do rodo, que é o posicionamento do rodo, aí nós vamos utilizar novamente as setas, que vai levar o rodo para baixo ou para cima, tá? Você vai trazer o rodo mais próximo possível da tela, só que, igual a gente tinha informado na parte anterior do vídeo, você não vai poder ajustar somente nessas duas setas. Você vai ter que utilizar o ajuste fino. Para quê? Para que você chegue mais próximo possível da tela, sem dar um excesso de pressão, ok? Danificando aí às vezes a impressão, ou às vezes não saindo com uma qualidade perfeita. Então você chega mais próximo possível com as setas e termina com um ajuste fino, para poder ter um melhor resultado na hora de imprimir depois no ajuste final, tá? Depois que você desceu o rodo, acertou o posicionamento dele em relação à tela, aí você vai gravar e o rodo vai voltar na posição inicial, ok? Ele voltou na posição inicial, aí a gente começa a parte de impressão, que é colocar a tela, depois adicionar a tinta e fazer o restante dos ajustes. Lembrando que antes de você apertar o botão gravar no rodo, para você deixar ele alinhado com o objeto, você tem esses dois knobs na parte superior da haste do rodo, onde você vai ajustar a inclinação desse rodo, tá? Então antes de você apertar o gravar, você coloca primeiro o rodo mais próximo possível da tela, ajuste essa inclinação, deixando ele mais reto possível. Aí sim você vem e aperta o gravar para começar o processo de impressão. A última configuração que nós temos no painel daí vai ser trabalho. Essa opção aqui vai determinar a forma com que você vai trabalhar no equipamento depois de ajustado. Tá? Então nós temos aqui o modo manual e o modo automático, tá? Essa aqui é as duas operações que você tem no equipamento para poder trabalhar depois que tiver ajustado, para começar as impressões. Aí do lado direito do painel você tem o primeiro quadradinho, que é a quantidade de peças que você vai fazer a impressão, tá? Isso aqui na verdade ele vai seguir como um guia para você trabalhar no automático e também, caso você queira, no manual, tá? Para você não se perder. Então você vai determinar de 1 a 9.999, tá? Então aqui eu coloquei 3 unidades e aperto Enter. O segundo quadrado ele vai mostrar para você quantas foram feitas,
tá? Aí aqui a gente vai zerar, ok? Aqui nós vamos zerar e vamos fazer uma demonstração no modo manual. Esse último quadradinho aqui embaixo, tempo de reinício, ele é o tempo de espera da mesa lá embaixo, tá? Ou seja, você pode deixar de 0,1 até 10 segundos o tempo de espera da mesa lá embaixo, ok? Então aqui a gente vai colocar, aqui está no máximo aí, né? Que é 0,1, mas você pode aumentar aqui para 0,5 e dar o Enter, tá? Então já muda aqui. No começo é bom você trabalhar com um tempo de reinício maior, né? Você pode trabalhar aí numa espera de 2.0, às vezes até mais, tá? Para que você não se atrapalhe se você estiver trabalhando no modo automático, ok? Então no modo manual, a gente colocou já quantas impressões você vai fazer e já zeramos o contador, né? Determinamos o tempo de reinício. Então agora a gente aperta o Start e ela vai fazer o primeiro trabalho. Ela fez o primeiro trabalho, automaticamente muda ali para o número 1. Como ela está no modo manual, você vai ter que acionar todas as vezes, né? Outra dica interessante, né, e outra informação aí que é relevante para vocês, se vocês observarem, eu determinei 3 impressões e já foram feitas 3 impressões. Porém, como ela está no modo manual, se eu acionar novamente o Start, ela vai contar quantas impressões foram feitas. Ela não vai se guiar pela quantidade que eu determinei, ok? Essa quantidade que eu determinei, ela vai funcionar apenas para o modo automático, tá? Então nós zeramos novamente aqui, e aí nós acionamos o modo automático uma vez apenas. Ela vai trabalhar as 3 impressões. E vai parar automaticamente. Agora a gente vai começar os ajustes para fazer os testes de impressão. O primeiro passo é colocar a tela. Nós vamos colocar a tela no suporte de gaveta. Lembrando que o suporte tem 2 knobs e mais aquela peça central ali no fundo, para poder travar a tela na hora que você colocar na máquina. Aqui no rodo a gente tem esse ajuste para você trazer o rodo da direita para a esquerda e vice-versa, de acordo com o desenho que você tem na tela. Além do ajuste na parte superior aqui da inclinação. Bom, depois de ter colocado a tela já no equipamento, a gente vai fazer o ajuste agora do rodo em relação à tela, tá? Para isso, nós vamos utilizar no painel da máquina as setas, tá? No caso a de baixo aqui, vamos apertar para descer o rodo mais próximo da tela possível. Assim que ele chegar mais próximo da tela, você não vai utilizar mais as setas, você vai utilizar o ajuste fino, que é a opção que você tem logo abaixo da seta. Por quê? Porque aí o rodo vai descer bem mais devagar, milímetro por milímetro, onde você vai ter um ajuste mais preciso do rodo em relação à tela. Você vai deixar o rodo com uma leve pressãozinha na tela e vai passar o dedo na parte de baixo para sentir o chanfrado do rodo, tá? Dando uma leve pressãozinha em cima da tela. Lembrando que esse ajuste é depois que você ajustou
o desenho em relação ao rodo, tá? Se você tiver que trazer o desenho mais para a direita, mais para a esquerda, você faz antes de fazer esse ajuste do posicionamento do rodo na tela, tá? Então esse ajuste você faz depois que você colocou a tela na máquina, ajustou o rodo em relação ao desenho e a inclinação, ou seja, deixou o rodo o mais reto possível em cima da tela. Daí você vai para a parte do ajuste do rodo, posicionar o rodo em relação à tela de serigrafia. Depois que você fez esse ajuste, você vai apertar o botão gravar. O rodo vai subir e você vai retirar a tela para prosseguir com os ajustes no equipamento. Depois que a gente fez o ajuste do rodo, nós vamos fazer o ajuste agora do copo, tá? Depois que você colocou o copo na mesa de rolamento, já fez os ajustes dos rolamentos para deixar o copo mais centralizado possível, né? Com os rolamentos bem na extremidade do copo e com o espaçamento correto. Aí nós vamos fazer agora o posicionamento do copo em relação ao rodo, tá? Aí nós vamos no painel, nós vamos clicar no rodo, posicionar rodo. Quando você clica no posicionar rodo, o rodo vai descer na posição que você tinha ajustado. Agora você vai ajustar a mesa no painel, clicando lá no botão mesa. Você vai fazer o ajuste na seta para cima, fazendo com que a mesa suba e encoste no rodo, tá? Bom, depois que você apertou a seta lá no botão mesa, fazendo com que a mesa suba em relação ao rodo, você vai observar o alinhamento do rodo em relação ao centro do copo, tá? A maioria dos copos geralmente tem uma marcação do injetado no fundo. Então esse centro tem que estar bem alinhado com o chanfro do rodo, tá? Para você poder ter uma qualidade 100% na hora de fazer a impressão, tá? Se não tiver alinhado, aí você vai utilizar esses 3 knobs na base embaixo para poder levar a mesa tanto para trás quanto para frente, para poder posicionar em relação ao chanfro do rodo. Ok? Depois de você ter verificado o alinhamento do fundo do copo em relação ao rodo, a gente vai fazer agora a aproximação do copo, né, do objeto, em relação ao rodo e também ajustar a inclinação, né, caso o copo seja cônico, né, às vezes não é 100% cilíndrico, você vai ter que ajustar a inclinação do copo também em relação ao rodo. Ok? Feito isso, primeiro você vai fazer o ajuste na parte de baixo, nesse mecanismo aqui, é onde você ajusta a inclinação do rodo. Para você poder rodar essa peça embaixo, na parte de trás do equipamento, tem esse parafuso, onde você solta primeiro ele, para poder ter acesso a essa peça embaixo, que ajuda na inclinação da mesa. Você vai ajustar a inclinação do copo o mais reto possível em relação ao rodo, tá? Naquela peça na parte de baixo. E depois você vai utilizar no painel esse ajuste fino para poder encostar a borracha ou o copo, né? Encostar o copo na borracha, não deixando nenhuma fresta. Se você observar que ainda não, alguma parte da borracha não está encostando no copo, aí você volta de novo na peça embaixo e vai ajustando a inclinação conforme o alinhamento do copo, tá? Se ele for mais cônico, se ele for mais cilíndrico, aí você vai ajustando até que a borracha pegue fora a fora do copo, sem você ver nenhuma fresta, né, nenhuma claridade do outro lado.